O livro de Marcos, parte 2. 8. Então ele viajou. Jesus se dedicou totalmente à sua missão de anunciar a mensagem do governo de Deus. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus respondeu: "Devemos prosseguir para outras cidades e lá anunciar minha mensagem também. Foi para isso que vim." Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. A missão de Jesus. Nas histórias seguintes, Marcos mostrou qual era a missão de Jesus e como ele a realizou. As multidões eram atraídas porque Jesus podia suprir suas necessidades, mas ele tinha uma missão muito superior a isso. Jesus queria que as pessoas se entregassem completamente ao governo de Deus e se deixassem dirigir por ele. 9. Cheio de compaixão. Jesus era motivado em sua missão por um profundo amor pelas pessoas. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. "Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. "Eu quero", respondeu. "Seja curado e fique limpo." No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então, Jesus se despediu dele com uma forte advertência: "Não conte isto a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que lhe o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho público." O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. 10. Seus pecados estão perdoados. O grande desafio que Jesus enfrentou foi o pecado que separa as pessoas de Deus. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Filho, seus pecados estão perdoados." Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: "O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados." Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e lhes perguntou: "Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: 'Seus pecados estão perdoados', ou 'Levante-se, pegue sua maca e ande'? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então Jesus disse ao paralítico: "Levanta-se, pegue sua maca e vá para casa." O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvando a Deus, exclamando: "Nunca vimos nada igual." 11. Não vim para chamar os justos. Pessoas que não reconheciam seus próprios pecados não podiam receber a ajuda de Jesus. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. "Siga-me", disse-lhe Jesus. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam.
Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e outros pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas as doentes sim. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. 12. O noivo está com eles. Como alegrava Deus Pai, Jesus também dava alegria às pessoas que andavam com ele. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém recomendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em recipientes velhos de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. 13. Senhor, até mesmo do sábado. Jesus ofereceu algo novo e verdadeiro, muito superior às regras e rituais religiosos. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. 14. Um grande número de pessoas. As pessoas se esforçaram para chegar a Jesus porque ele podia atender suas necessidades. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. As notícias de seus milagres haviam se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que ouviam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era.